Então, hoje, para a nossa aula super especial da sexta-feira, aula de produção textual, vamos ficar atentos a alguns detalhes, aos cuidados nós devemos ter ao produzir um texto. Você aí já sabe quais são? Nós precisamos ler a proposta com atenção, organizar as nossas ideias, pensar primeiro o que nós vamos escrever, usar uma letra legível, ou seja, uma letra que dê para qualquer pessoa ler e entender o que está escrito. O texto tem que ser bem distribuído na folha, nada de muito espaçamento, também não precisa escrever as palavras uma em cima da outra. Dar um título ao texto e colocá-la no meio da linha. Manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos. As margens devem ser regulares. As palavras devem ir até o fim da linha. A não ser que seja um poema, que não é o caso do nosso gênero textual de hoje. Então, precisa ir até o final da linha. Fazer uso da pontuação, temos estudado muito sobre entonação da nossa fala durante produção de texto e essa entonação, quem vai me dizer é exatamente o uso adequado das pontuações, expor as ideias com clareza, cuidado com a repetição de palavras, substitua por outras com o mesmo significado, que é o que nós chamamos também de sinônimos. Atenção! Quando estamos escrevendo, precisamos observar que frases muito longas podem deixar o nosso texto confuso. Então, vamos pensar, organizar as nossas ideias para escrever. Lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. Apresentar um texto bem caprichado e limpo, organizado, nada de folha amassada, rasgada, riscada. Se for necessário, caso tenha dúvidas em alguma palavra, pode consultar o dicionário. Depois, antes de enviar, você vai reler o texto com muita atenção, corrigindo tudo que você achar que é necessário. E se você fizer em um rascunho, depois você passa a limpo quando tiver concluído. Um bom escritor é também um bom leitor. Se você lê com frequência, você vai escrever com mais segurança, com mais capricho. Mais dicas na hora de produzir um texto. Nós temos aqui algumas expressões que vocês poderão estar usando no início do texto. Por exemplo, era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. No meio do texto, quais são as expressões que a gente poderá estar utilizando? Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. Lembrando que o meio da história é onde precisa acontecer todo o conflito, toda a ação que está envolvendo a minha história acontece muito no meio, no desenvolvimento do meio do texto. E algumas expressões para o fim do texto. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, por quê? Aqui são apenas sugestões. Eu sei que da cabeça de vocês, da imaginação de vocês, flui muito mais do que isso. Vamos conhecer algumas onomatopeias. Vocês sabem o que são onomatopeias?
As onomatopeias são essas expressões que aparecem principalmente nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas, esses sons que aparecem substituindo falas. Por exemplo, aqui eu tenho fom, está substituindo o som de uma buzina. Zzz. Aqui é uma onomatopeia que representa o sono. Au, au, é a onomatopeia do barulho do latido do cachorro, né? Quando o cachorro late, ele representa este som, au, au. Então, o au, au é a onomatopeia de som representado pelo latido do cachorro. Nhaque, nhaque, é a onomatopeia de quando o personagem na história está comendo. Buá, é a onomatopeia do choro. Shhh, onomatopeia do silêncio. Isso são algumas situações, algumas expressões que nós precisaremos ficar atentos na nossa produção textual. Aqui nós temos a sequência de imagens que aparecerão para nós produzirmos o nosso texto. A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Esses sons, essas linguagens, mesmo que não tenha palavras, mas está sempre reproduzindo alguma linguagem, algum som, algum fonema. Vamos para a nossa história. A seguir, vocês irão observar as cenas e escrever uma história bem legal. Lembre-se, a sua história, além de outros elementos que você precisa observar, mas ela deverá ter um título, deverá ter a ação conflituosa que causa o assunto do seu texto, a coerência e coesão, ou seja, nada de palavras soltas, a sua história precisa ter um sentido. E as suas ideias, elas têm que estar organizadas. As ideias no começo, do meio e do fim. Capriche na imaginação. Vamos observar as imagens. Nessa cena nós temos aqui, ó, uma onomatopeia de espanto. Epa! Por que será que ele disse esse epa? Aqui também nós temos uma que está expressando uma admiração. Por que será que ele está admirado? Essa daqui, a onomatopeia está duvidosa, né? Está questionadora. Essa daqui, pela expressão do menino, a gente já pode ver que ele está o quê? Com medo, né? Ele está tremendo. Olha só, essas linhazinhas ao lado dele significa que ali está, algo está tremendo. Por que será que ele está tremendo de medo? O que será que ele está imaginando? E aqui nós temos ele continuando o seu percurso. Vamos rever as cenas. E aí, crianças? Agora é com vocês. Vamos pegar o caderno, o lápis e a borracha. Se vocês acharem necessário, vocês poderão estar
relendo as nossas dicas para uma excelente produção textual. Mas agora é com vocês. Pensando, analisando, observando todas essas cenas, vocês irão criar uma história. Aqui nós temos um exemplo de uma tirinha não verbal e vocês vão transformá-la em uma história verbalizada, ou seja, que vai existir fala, que vai existir um contexto. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato que eu estarei aguardando. Um excelente final de semana para vocês, um forte abraço e eu estarei aqui esperando o registro de cada um de vocês. Beijos, crianças, um super abraço, papais, mamães, vovós, todos os responsáveis pelos nossos alunos que tanto têm nos apoiado. Tchau!